Queridos, vamos para o nosso estudo então. Vamos abrir a Bíblia em 2 Crônicas 28. 2 Crônicas 28. Na verdade, o nosso estudo é do segundo livro dos Reis, mas é uma daquelas passagens paralelas em Crônicas e Reis. Então, nós vamos continuar de onde nós paramos alguns dias atrás, que é 2 Crônicas 28, no versículo 7, mas nós vamos ler desde o versículo 1 para recordarmos aí. Então, 2 Crônicas 28, versículo 1. Nós temos aí o nosso esboço na tela. Pode colocar, por favor, Gotinha, a nossa divisão habitual aí do texto. A mensagem central, ou seja, a lição principal que nós retiramos desse trecho é a que está ali. A idolatria leva o homem a cometer atos impensáveis. E nós estamos extraindo isso a partir do exemplo do rei Acaz, rei de Judá, rei terrível. E nós vemos no texto 3 expressões da idolatria de Acaz. O envolvimento em abominações, não só uma religião idólatra que se curvava a imagens e tudo mais, mas se envolvia com imoralidades também. Então são abominações terríveis. E ele chegou ao ponto de ofertar os próprios filhos dele. Então uma atrocidade que ele cometeu. Algo terrível, por isso que nós chamamos de abominações aqui. E a idolatria leva a isso. Segundo lugar, a profanação do templo. Ele usa os utensílios do templo como moeda de troca para tentar conquistar segurança política, segurança nacional diante das ameaças dos povos ao redor, especialmente de Israel e da Síria. E, por fim, a corrupção do culto. Quando ele traz para Judá, quando ele traz para o templo os atos pagãos, a religiosidade pagã, como nós vamos ver mais para frente. Então essa é a nossa divisão aí, as 3 expressões da idolatria, que continuam existindo hoje. O idólatra não ficou lá atrás nos tempos de Acaz. Existem acazes hoje também, pessoas idólatras também. Pessoas que se envolvem em abominações, pessoas que usam de coisas sagradas como moeda de troca, pessoas que misturam aquilo que é pagão com aquilo que é santo no culto. Isso acontece. Isso continua existindo hoje. Então essa lição é uma lição que os primeiros leitores, quando eles receberam isso, eles tinham que aprender, e é uma lição que a gente tem que aprender também. Então nós já começamos a explorar isso, nós vamos intercalando os textos de 2 Reis 16 e 2 Crônicas 28, porque como é um rei do sul, como é um rei de Judá, nós temos a opção de fazer esse paralelo aí, e isso nos dá mais detalhes de como foi o reinado desse homem, certo? E agora nós estamos aqui, nesse segundo ponto, falando da profanação do templo, olhando 2 Crônicas 28, do 5 ao 21. Mas vamos ler desde o primeiro versículo, para a gente recordar um pouquinho aí do perfil desse homem terrível que foi Acaz. 2 Crônicas 28, diz assim: Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Círios, os quais derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. A gente estudou até aqui, ok? Gotinha, você conseguiu colocar aquele mapa aí? Eu mostrei esse mapa alguns dias atrás para os irmãos, só para os irmãos entenderem quais são as nações que são mencionadas aqui, porque a gente está falando de geopolítica, tudo mais, né? Então aqui está o reino do sul, Judá, aqui está o reino do norte, Israel, então aqui, sul, aqui o norte. Não tá delimitado ali no mapa, mas é nessa região aqui, norte e sul, Israel e Judá. Okay? Você tem aqui a Síria, que é mencionada aqui no versículo 5.
falando do rei dos Círios, cuja capital era Damasco, o reino de Arã, os arameus. Tá? Você tinha a Assíria aqui, que estava se expandindo. Esse é o mapa do Império da Síria. Ela se expande aqui e depois domina toda essa região. Aqui está mais escura. Mas essas eram as potências ali da época, daquela região. E, com medo da Assíria, Israel e Síria, sei que os nomes são parecidos, né, mas vamos falar Arã, tá ok? Então, Israel e Arã é Síria, tá bom? Israel e Arã, aqui, os dois, tentaram pressionar Judá para fazer uma coalizão com eles, para tentar resistir à ameaça da Síria. Só que Judá não cedeu a isso. E então fez-se a aliança sírio-efraimita, uma aliança de Arã com Israel, para os dois baterem em Judá. Você não quer ser nosso amigo? Então agora você vai ver, então a gente vai entrar aí, vai quebrar tudo aí. E é nesse contexto, nessa guerra de Israel e Arã contra Judá, que o texto aqui está inserido. Okay? Então essas são as potências, essas são as nações envolvidas ali. Então nós vemos que Judá apanhou de Israel, seu vizinho ali do norte, e apanhou da Síria, que estava um pouco acima também. Apanhou dos dois. Judá apanhou de todo mundo aqui nessa história, ok? E agora nós chegamos então no versículo 7, vendo como Judá apanhou e como agora, preste atenção, porque agora no versículo 7 a gente vê o resultado disso no time que bateu. Teve o time que apanhou, que foi Judá. Agora teve o time que bateu, que foi Israel. Então agora o texto dá uma olhadinha para nós da reação de Israel. Eles bateram em Judá e agora a gente vai ver o que aconteceu quando eles voltaram da guerra. Israel voltou da guerra. É o versículo 7 aí agora, tá bom? Diz assim, segundo Crônicas 28, 7. Zicri, homem valente de Efraim, Efraim é Israel, tá bom? Homem valente de Efraim, matou a Maacéias, filho do rei, a Asricão, alto oficial do palácio, e a Eucana, o segundo depois do rei. Ou seja, Israel bateu forte em Judá. O prejuízo foi grande. Um filho do rei morreu, um alto oficial morreu, a coisa foi feia para Judá, o coro foi grande. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo e o trouxeram para Samaria. Samaria, capital de Israel, do Reino do Norte. Então, pegaram escravos, pegaram lá os despojos e levaram de volta para a capital deles, para o Reino do Norte. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva que chegou até aos céus. Agora cuidais em sujeitar os filhos de Judá e de Jerusalém, para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor, vosso Deus? Então, preste atenção no que está acontecendo aqui. Israel está voltando da batalha. Eles ganharam. Judá teve um prejuízo grande. Israel agora está voltando. Quando o exército está chegando, sai um profeta. Um profeta do Senhor, um homem fiel a Deus. O servo de Deus aqui. E ele sai e encontra o exército que está chegando. E ele fala, peraí. Deus estava irado com Judá e por isso Deus permitiu que vocês vencessem o povo irmão de vocês. Só que vocês passaram dos limites. E aqui o profeta faz uma denúncia de dois problemas. No versículo 10, que a gente acabou de ler, fala de um problema, é uma coisa que a lei proibia. A lei proibia que o povo fizesse escravos dos seus próprios irmãos, dos seus compatriotas. Isso era proibido. Os irmãos podem ver depois em Levítico 25, isso é proibido. Então Israel não podia pegar escravo de Judá e servir lá com eles, não podia isso. Porque eles são povos irmãos. A rigor, não fosse a divisão de norte e sul, eles seriam o mesmo povo. E a lei proibia isso. E o profeta denuncia, vocês não podem fazer isso que vocês estão fazendo. E isso está errado. Mas o versículo 9 mostra um outro problema.
Se no versículo 10 o problema é a escravização de pessoas do mesmo povo, algo que a lei mosaica proibia, o versículo 9 fala de um problema da postura de Israel, da reação de Israel. O versículo 9 fala que, de fato, Deus entregou Judá por causa do pecado de Judá, Deus ficou irado contra Judá. Qual foi o pecado de Judá? O que Acaz fez. Olha só a papagaiada que ele fez. Olha as besteiras que ele fez. Todo o povo sendo induzido à idolatria, queimando os próprios filhos ali. Isso acendeu a ira de Deus. Então Deus entregou Judá a Israel para ser punido. Beleza. Mas quando isso aconteceu, Israel passou dos limites. Nessa punição, Israel passou dos limites. É o que o texto fala. Irando-se o Senhor, versículo 9, Deus de vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos. E vós os matastes com tamanha raiva que chegou até o céu. Aqui, chegar até o céu é um modo de falar que foi algo intenso, foi algo realmente notório e que isso chamou a atenção de Deus. Isso foi errado. Isso que aconteceu foi errado. O que a gente percebe aqui é que eles receberam a oportunidade de vencer os judeus, mas eles fizeram isso com uma raiva pecaminosa, com um furor pecaminoso, com uma ira pecaminosa. É para bater? Então eu vou estraçalhar. E soltaram o freio. E foram para cima dos próprios irmãos, da nação irmã. E tem um detalhe sutil aqui. Se os irmãos olharem aí no versículo 9, existem duas palavrinhas aí que são sinônimas. É um detalhe sutil e não está aqui por acaso. Existem aí duas palavrinhas que são parecidas, são sinônimas, que diz respeito a ira, furor. Quais são essas duas palavrinhas? Irando-se o Senhor, e depois fala que Israel matou com tamanha raiva. São palavras diferentes, mas são palavras sinônimas. Ira, furor, raiva, indignação, são palavras sinônimas. E apesar de ter nuances particulares aí, a gente percebe que dois agentes aqui tiveram essa ira. Deus se irou e Israel se irou. Mas essas iras, elas são iguais? Tem uma diferença aqui. A ira de Deus aqui é uma ira santa e justa, porque ela foi motivada pelo quê? Pelo pecado de Judá. Vocês pecaram? Isso acendeu a minha ira. Eu vou discipliná-los, eu vou puni-los. É uma ira santa e justa. Agora tem uma segunda ira aqui, tem um segundo furor aqui, que nas nossas traduções aparece como raiva, ou tamanha raiva, que é atribuído a Israel. Essa ira é como a primeira? Aqui é pecaminoso. A ira de Deus é santa e justa. A raiva de Israel é pecaminosa. A indignação de Israel é errada. Por isso que eles passaram dos limites aqui. Isso significa que o fato de Judá estar sobre a ira divina não legitimava a crueldade de Israel. Esses homens agiram com selvageria, violentos. Eles foram um instrumento de Deus para punir uma nação pecaminosa, uma nação pecadora, desviada, pagã, que era Judá. Mas eles passaram dos limites, eles agiram como animais, foram selvagens nisso. Então, o que a gente extrai daqui, desse uso, né, que o autor faz dessas palavrinhas e tal, é que, diferente da ira divina, a ira humana, a raiva humana, o furor humano, nem sempre é santo, justo ou correspondente ao padrão divino. A ira de Deus sempre é santa, sempre é justa. A santidade de Deus é um atributo qualificador de todo o seu ser. O amor de Deus é santo, a misericórdia de Deus é santa e a ira de Deus também é santa. Agora, nós, pecadores, temos um problema. A nossa ira é sempre santa? Não. O nosso furor é sempre santo? Não. Nosso furor, por vezes, passa dos limites. A nossa ira, por vezes, é motivada por coisas erradas. E tem um texto do Novo Testamento que nos lembra de algo parecido com isso. Não nos lembra qual que é esse texto? Fala de ira, justiça de Deus. Não lembra de algum texto que fala sobre isso no Novo Testamento? Lembra? Lá em Tiago, lá no finalzinho, fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que esse texto quer dizer? O
que é a ira do homem? Essa expressãozinha, né? A ira do homem, lá em Tiago 1,20, fala da ira, desse furor que é caracterizado por motivos e expressões humanas. Aquilo que parte do ser humano, aquilo que é moldado pelas minhas paixões, pelo meu pecado, por aquilo que é típico do ser humano caído. Essa é a ira do homem, é o furor humano. Não é só algo que o homem pratica, mas algo que é definido por quem eu sou, como um pecador, com expressões pecaminosas, motivações pecaminosas e tudo mais. Agora, a ira de Deus é um contraste disso, porque é um furor justo, porque ofende a santidade divina. Então vejam que a ira em si não é errada. O problema é a motivação e a expressão da ira. Veja só, o que é uma ira justa? O que é uma ira justa? Como a ira de Deus. Algo que nós podemos experimentar também. A ira justa é aquele sentimento de profunda indignação quando nós vemos a verdade sendo ofendida, quando nós vemos a lei sendo quebrada, a lei de Deus sendo ofendida, quando nós vemos o caráter de Deus sendo atacado. Isso desperta em nós um zelo. E nós vemos que existem expressões dessa ira que são legítimas, são santas. Como, por exemplo, Jesus no templo, vendo ali o que os mercadores estavam fazendo ali no templo, ele expressa sua ira sem pecar, santo que era. Então, existe sim uma ira que não é pecaminosa. É uma ira que nunca nos faz perder o domínio próprio. Alguns estudiosos reparam no detalhe de que Jesus ficou irado quando ele viu os mercadores ali no templo, mas ele pacientemente teceu um chicote. Ele não se descontrolou. Agora ninguém me segura. Não. Ele não perdeu o domínio próprio. Estou irado, indignado. Isso não pode acontecer. Mas isso não cega o indivíduo, como não cegou Jesus. Essa é a ira santa. Por um motivo legítimo. Deus está sendo afrontado. A casa de Deus, o templo, está sendo tratado como um comércio. Isso não pode acontecer. Essa é a ira santa. Agora, vemos como vemos, na maior parte das vezes, a nossa ira é uma ira santa. Quando alguém te fecha no trânsito, você fala, poxa, você infringiu as leis de trânsito, nossa, que indignação contra o Código Brasileiro de Trânsito. Não. É uma ira, a motivação é um pouquinho diferente, não é? A motivação é um pouquinho distinta dessa. Você não está preocupado com a ofensa ao Código Brasileiro de Trânsito. Você está preocupado porque o cara te fechou. E quem ele pensa que é para te fechar? A motivação faz toda a diferença aí. E mais, não só a motivação, mas a expressão disso. Quando alguém te fecha, você não elogia a pessoa. Oh, meu amado. Tem um vocabulário não muito cristão à sua mente. E muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas põem esse vocabulário para fora. Isso é perder o domínio próprio. Você perde o controle da língua. Você vai falando. Você passa dos limites. Você extrapola. Você extravasa aquilo de pecaminoso que está dentro de você. A ira justa, enquanto é uma profunda indignação, uma ofensa por causa da ofensa contra a verdade, a lei, o caráter de Deus, algo que nunca faz a gente perder o domínio próprio, em contraste, a ira humana é a frustração, é a inconveniência, a ofensa que nos domina e faz eu perder, faz eu ficar cego, eu me perco. Isso pode ser em pensamentos, rancores, mágoas, ressentimentos, gestos, cara feia, explosão, gesticulação, palavras, ofensas, humilhações, acusações. E a origem disso é o nosso orgulho ferido. Então existe uma distinção clara na Bíblia entre uma ira santa e uma ira injusta, um furor santo e um furor pecaminoso. Então a conclusão desse texto de Tiago, que a gente menciona aqui, é que a ira com motivos e expressões carnais não cumpre na terra a justiça do céu. A ira do homem, essa ira da fechada, não produz a justiça de Deus. Não faz com que a justiça dos céus invada a terra. Não faz isso. E nem produz santidade em mim, não produz justiça em mim. Não faz isso. Não constrói o caráter de Deus, não espelha o caráter de Deus em mim. Essa ira pecaminosa não produz nada de bom. Nada de bom. E esse relato de Crônicas aqui nos alerta do perigo de que mesmo num contexto de punição legítima, porque Judá merecia apanhar, mas mesmo no contexto de punição legítima, é possível que o homem dê vazão à sua ira pecaminosa e exagere. Erre no modo de lidar com isso.
A punição era merecida, mas a forma foi errada. Talvez a motivação tenha sido errada. O modo como aquilo veio para fora, como aquilo saiu da ação, da punição devida e foi para as mãos de Israel, saiu daqui, foi para cá, esse caminho deu errado. Houve exagero, falhas. E isso é uma tendência nossa. Nós temos esse perigo. É o perigo de, mesmo num contexto de punição legítima, nós darmos vazão à nossa ira pecaminosa e exagerarmos na tratativa com alguém. Isso pode acontecer de várias formas. Muitas vezes as pessoas erram contra nós. E merecem uma exortação, uma admoestação, uma conversa. Olha, aquilo não foi legal e tudo mais. Mas por vezes nós exageramos e aproveitamos isso como um pretexto para dar vazão ao nosso furor pecaminoso. Eu tripudio em cima da pessoa. Eu fico falando. A pessoa está arrependida, a pessoa já está prostrada no chão, você lá pisando nela, espizinhando ela. Eu já me arrependi, me desculpe. Você ó, pisando na pessoa como se ela fosse uma barata. Tripudiando, pisando, humilhando a pessoa. Sendo cruel. A pessoa em lágrimas, me perdoe. Você, agora é fácil falar me perdoa, né? Agora, depois que já destruiu tudo, agora não adianta mais. Mas eu estou arrependido de verdade, do fundo do meu coração. E nós exageramos. Nós vamos além. Agimos com crueldade, com maldade, com um furor pecaminoso. Isso também pode acontecer quando nós somos severos demais, indo além do que o necessário. Dá uma olhadinha em alguns textos. Veja que interessante como o Novo Testamento lida com isso. Os irmãos estão me acompanhando? Estão entendendo o paralelo? Vejam aí 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2, versículos 6. Versículos 6 e 7. Os irmãos sabem que a igreja de Corinto era uma igreja que merecia apanhar, né? Os irmãos de Corinto, convenhamos, era gente que... difícil. Tá? E eles levaram uma dura do apóstolo Paulo. Mais de uma dura, inclusive. Mas os irmãos que precisavam se arrependeram. Mudaram. Tá? Possivelmente, depois de 3 cartas, essa aqui seria... Os estudiosos falam que essa aqui possivelmente é a 4ª carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, nós só temos 2. Mas depois de 3 cartas, eles se tomaram jeito na vida. Mas olha só a situação aqui que o apóstolo Paulo orienta em 2 Coríntios 2, 6 e 7. Falando do irmão que tinha se arrependido pelo que fez. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumida por excessiva tristeza. Gente, ele se arrependeu. Está resolvida a situação. A maioria já deu a punição. O recado já foi dado. Agora, nós não podemos deixar que esse irmão caia num poço de tristeza. Nós não podemos agir dessa maneira. Nós temos que agora agir de outra forma, com outros cuidados. Agora, essas são as cautelas que a gente tem que tomar aqui. Nós devemos perdoar-lhe e confortá-lo para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. O assunto já está resolvido. Página virada. Não fique lá pisando ou sendo severo demais. Veja também a 2 Tessalonicenses 3, um outro texto bastante interessante sobre isso. 2 Tessalonicenses 3,14. Os irmãos sabem que um dos problemas da igreja de Tessalônica era que alguns irmãos viviam de modo meio ocioso. E o apóstolo Paulo orienta os irmãos a como tratar com isso. Né? No versículo 14, final da carta, depois de falar como lidar com essas pessoas, nós vemos o seguinte. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. A ideia aqui é marcar a pessoa. É você destacar a pessoa, certo? Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, aquilo que Paulo disse nessa carta, notai-o. Nem vos associeis com ele para que ele fique envergonhado. Então, aquela pessoa que agia de modo diferente do que o apóstolo Paulo orientava, ela deveria perceber uma tratativa dos irmãos.
Essa pessoa ela tem que ver que, olha, eu não posso continuar vivendo desordenadamente desse jeito e fingir que está tudo bem. Não está. A igreja vai me constranger se afastando de mim. E o indivíduo tinha que perceber isso por causa da sua obstinação. Agora veja o 15. Há um limitador nisso. Eu vou me afastar dessa pessoa, eu vou destacar essa pessoa, notar essa pessoa, isso vai acontecer, todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Há um limitador aqui. Eu tenho que lembrar, ele é meu irmão. Ele está errado? Tá. Ele merece uma disciplina? Merece. Mas eu não vou vê-lo como meu inimigo, eu vou vê-lo como meu irmão. Eu tenho que lembrar, esse indivíduo é meu irmão. A tratativa muda. Como assim muda? Vejam Gálatas 6, para complementar essa questão. Em Gálatas 6, olha uma outra orientação do apóstolo Paulo em relação a isso. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, ou seja, se tem um irmão que foi pego cometendo algum pecado, ou se ele se viu numa situação de pecado, e nós, os espirituais, quem são os espirituais? As pessoas que são dirigidas pelo Espírito Santo. Tá? Vocês espirituais, corrijam com espírito de brandura. Existe um limitador aqui, um qualificador da nossa abordagem. Eu não trato aquela pessoa como um cachorro largado aí. Que eu chuto por aí, que eu faço. Ninguém não pode falar que chuta cachorro, porque senão é capaz dos defensores aí. Aí os irmãos entenderem a ilustração. Eu não posso tratar aquela pessoa como qualquer um. Eu tenho que lembrar que é meu irmão. E eu preciso tratar com espírito de brandura. Eu preciso equilibrar. Porque muitas vezes, irmãos, no trato com o pecado, não sei vocês, talvez os pais sintam isso mais na disciplina dos filhos, mas de modo geral, às vezes no trato com o pecado a gente fica bravo. Fala, mas não é possível. Eu falo domingo após domingo que não é para fazer isso, você vai lá e faz. Mas não é possível. Você tem alguma coisa no ouvido? Eu falo que não é para fazer isso. Aí você ouve, beleza, pastor, vai lá e faz. Isso pode nos encher de raiva, de furor. O pai fala pro filho, não faz isso. O que o filho faz? Tá bom, pai, vai lá e faz. Não é possível um negócio desse. Isso nos enche de ira. Isso nos enche de furor. E muitas vezes isso exige de nós uma postura de disciplina, de exortação, de admoestação, inclusive mais severa. Mas eu tenho que lembrar que eu preciso equilibrar isso com a brandura. Eu estou falando com meu irmão. Eu não posso me exceder. Eu não posso perder o domínio próprio. Você pecou? Então agora também você vai pro olho da rua, não quero mais saber de você e tudo mais, chuta. Não. Existem etapas no processo disciplinar. Eu tenho que cuidar do meu coração, de mim mesmo. Olha como continua o versículo 6. E guarda-te para que não sejas também tentado. Muitas vezes no furor eu esqueço que eu também posso cair naquele pecado. Então, são posturas que nós temos que adotar para não agir como os israelitas agiram. Eles, no furor, na raiva deles, eles foram além. Exageraram. Se excederam. Foram dominados por aquele sentimento de ira, de fúria. O povo de Deus não pode ser assim. O povo de Deus não pode agir desse jeito. Existe sim uma ira santa e justa, que é a ira de Deus. Mas mesmo num contexto legítimo, nós não podemos ser cruéis, exceder, ir além, esquecer desses limitadores, desses balizadores, desses qualificadores, dessas orientações aqui. E, meus irmãos, isso tem aplicações não só para o trato na igreja, mas como eu falei, dos pais com os filhos. Na disciplina física que os pais devem empregar aos filhos, quando necessário, eles não podem se exceder. Tem pai que perde a linha. Tem pai que perde a linha. Eu conheci uma vez uma senhora que a filha dela aprontava. Merecia uma disciplina mesmo. Merecia. Só que em determinada situação ela ficou tão indignada, ela ficou tão cega, que ela estava cozinhando, panela quente, e a menina estava usando uma roupa cropped, né? Cropped, que mostra o umbigo, a barriga, tudo ali, né? A mãe pegou e virou a panela quente na barriga dela, assim, com uma expressão de fúria.
Isso não é disciplina. Isso é perder o domínio próprio. É estar cego de raiva. Os pais não podem agir dessa maneira. Ela foi além. Ela exagerou. Ela extrapolou os limites. Ficou cega por aquilo. Então, mesmo na disciplina que os pais têm que aplicar aos filhos, isso tem que ser de modo santo. De modo a exercer domínio próprio, cuidadoso, zeloso, consciente, para que não aconteça esse exagero, esse furor, não dê vazão, esse furor pecaminoso. Eu sei que às vezes os filhos, dependendo da criança, tira do sério, né? Mas nós não temos justificativa bíblica para agir de modo diferente do que o apóstolo Paulo nos orienta, do que a Escritura como geral nos orienta, né? Esse cuidado que devemos ter. Certo? Vamos voltar então agora para o capítulo 28 de 2 Crônicas, versículo 11, para ver como essa história continua. Porque vejam só, me acompanhem. Isso tudo o profeta falou quando o exército estava chegando. Eles estavam lá felizes com os despojos e tal, os escravos vindo junto, e o profeta falou, para aí. Tem algumas coisas muito erradas nisso tudo. Vocês não podem fazer isso. Só que ele está falando isso para Israel. Israel, o povo de Israel, era flor que se cheirasse? Não, a gente sabe que não. Então, qual vocês acham que vai ser a reação de Israel para com o profeta? Dado o histórico, lembra de Elias, lembra de Eliseu, como que o povo reagia, como que os reis reagiam às exortações dos profetas? Eles ouviam e falavam, nossa, verdade, ó, você falou, tocou no meu coração, botei a mão na consciência, você está certo. Era assim que eles reagiam? Não. Eles reagiam de modo afrontoso, obstinado, às vezes até perseguindo os profetas. Então é isso que nós esperamos aqui. Mas não é isso que vai acontecer. Olha aí, versículo 11, 2 Crônicas 28, 11. Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, israelitas, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, as grávidas aí, ó, mais uma sugestão de nome, Mesilemote, Zeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. Então esses homens, vendo o que o profeta falou, eles se levantaram. E lhe disseram, não fareis entrar aqui esses cativos. Os líderes de Israel falaram, não, esses escravos que vocês trouxeram de Judá não vão entrar aqui. Por que intentais acrescentar aos nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor ainda outros? A nossa culpa já é grande e o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Eu falei, gente, a nossa capivara tá difícil, não dá mais problema pra gente. A gente já está sendo disciplinado por Deus, vocês ainda vão aprontar mais. Não inventa moda, não traga mais um BO pra mim. É isso que, para nós, é isso que esses homens estão falando aqui. Porque eles reconheciam que Deus estava bravo com eles. Pelo menos nesse momento aqui. 14. Então, os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos e do despojo vestiram a todos os que estavam nus. Às vezes levando os escravos, muitas vezes os escravos eram conduzidos nus. Então esses homens falam, não, peraí, o que essa galera está falando está certo, o profeta está certo, o que os nossos líderes falaram está certo, tudo bem, a gente não vai fazer isso. E vamos fazer o seguinte, ao invés de usar esses despojos para nós, essas roupas, nós vamos vestir essas pessoas. Nós vamos reverter essa humilhação deles aqui. Vestiram a todos que estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. Eles cuidaram, trataram, foi um spa, tratamento VIP, hotel 5 estrelas aqui. A todos os que por fracos não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jericó. Pegaram o Jeep Compass deles, tá? E colocaram, não, você vai aqui no banquinho de couro com ar-condicionado, tá? Porque você está muito fraco. Tá? Nós vamos te levar até Jericó.
cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Alguns comentaristas dizem, inclusive, não sei, talvez seja um pouco forçação, mas alguns dizem que esse episódio serviu de base para uma parábola muito famosa que Jesus contou, que é a parábola do bom samaritano. O rapaz que estava indo de Jerusalém para Jericó. E aí então passou o levita, tudo mais, ninguém atendeu, veio o bom samaritano, cuidou, botou sobre o animal dele, levou até lá e cuidou dele. Alguns comentaristas falam que talvez a inspiração de Jesus tenha sido esse episódio aqui. Talvez. Não sei. São informações muito secundárias aí. Não sei se dá pra gente fazer isso, mas é interessante pensar assim. Seja como for, esse relato aqui é surpreendente. Venhamos e convenhamos. Isso de um israelita é igual você esperar uma atitude louvável de um corintiano. Você espera isso? Se fosse um São Paulino, até vá lá. Agora, um corintiano fazer isso, não dá. Nos surpreende. E é o que acontece aqui. O israelita fez algo bom. O corintiano foi honesto. Sem ofensa aos corintianos. Sem ofensa. Nenhum crente é corintiano de verdade. Tá? Nenhum crente é corintiano de verdade, tá bom? Mas olha só. Seja como for, isso daqui tem um propósito didático. Essa história, lembra, a gente está falando de Judá. Por que agora o autor está falando de Israel? Por quê? Tudo bem, um bateu no outro, os dois brigaram, mas aqui a inserção desse relato aqui, que nos surpreende, é essa virada irônica, é para mostrar um contraste entre Judá e Israel. Porque Israel a gente conhece bem, é um povo mau, pagão, idólatra. A gente conhece esse povo. Só que Judá se tornou pior. Porque Acás, o rei que nós estamos estudando, levou o povo a uma idolatria terrível. E todo o povo se envolveu em algo absurdo ali. E Israel, que nós sabemos o histórico deles, esse Israel que perseguiu Elias, que perseguiu Eliseu, todos os profetas, esse Israel parou, ouviu a voz do profeta, botou a mão na consciência e falou, é verdade. Vamos devolver essa galera, a gente não pode fazer isso. Eles foram obedientes, coisa que Judá não foi. Isso vai ficar claro mais para frente, especialmente mais para frente. Então, o propósito desse relato aqui é apresentar os israelitas como sendo mais justos que Acás. E isso destaca o quão afundado em pecado Judá estava. Até mesmo Israel teve uma conduta mais decente. Agora vejam só. Esse fenômeno, irmãos, não é raro. Não é exclusivo daqueles dias. Nós vemos um ímpio agindo com mais justiça que um crente. Os irmãos já viram isso acontecer? Um ímpio agindo de modo mais correto do que um crente? Isso não é raro. Infelizmente isso acontece. Aí no nosso país isso acontece muito, infelizmente. E isso não evidencia a justiça do ímpio. Como o ímpio é louvável. Não, isso mostra o quê? O comprometimento moral do crente. Se o ímpio tem uma conduta melhor que o crente, isso não mostra que o ímpio é bonzinho. Isso mostra que o crente está muito ruim. Em termos eclesiásticos, isso pode ser visto quando a gente percebe incrédulos agindo com mais sensatez que igrejas. Tem igrejas que o incrédulo entra e ele fala, aqui eu não fico. Isso daqui está demais. Aqui ultrapassa os limites. Eu não consigo conviver com essas práticas, eu não consigo conviver com essa conduta ética, com esses escândalos. Não dá. O ímpio fala isso de igrejas, de grupos cristãos. E infelizmente isso muitas vezes acontece. E algo semelhante aconteceu em outras duas ocasiões. Vejam o que diz, por exemplo, Jonas 1. Nós conhecemos a história de Jonas. Ele é um profeta bastante incômodo, né? Jonas 1. Veja aí os versículos 4 a 10. Os irmãos sabem que Jonas era um desobediente.
Deus falou, vai para lá, Jonas foi para o lado oposto, certo? E a consciência de Jonas ficou extremamente cauterizada, insensível ao comando de Deus. Ele não obedecia mais a Deus. E nessa fuga, os irmãos sabem que ele entrou no barco, aí veio uma grande tempestade. E olha o que acontece aí. Versículo 4, Jonas 1:4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado dormia profundamente. Que bom, né? Jonas está confiando no Senhor. Não. Ele está com a consciência cauterizada. Ele está dormindo porque ele não está nem aí. Enquanto que o pagão está falando, a gente tem que dar um jeito de resolver isso daqui. E o texto fala que cada um clamava ao seu Deus. Estava tudo errado. Todos os deuses lá que eles eram deuses que não existiam. Mas eles estavam preocupados com aquilo. Alguma coisa de errada. Algum Deus está bravo com a gente. Jonas, por outro lado, sabia quem era o culpado daquilo e ele estava dormindo em berço, nem precisou de melatonina. Dormiu numa boa. Não precisou de Dramin, de melatonina, nada. Dormiu tranquilo ali. É a tranquilidade da obstinação. Veja só. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. É um pagão falando para o crente, ora! O quê? O pagão falando para o crente como que deve ser a vida espiritual dele. É um absurdo isso daqui, mostrando essa insensibilidade de Jonas. Versículo 7. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Qual é a ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Não é possível. Você está fugindo do Deus, só do Deus que controla o mar, que é onde você está, e a terra. Você está fugindo deste Deus, é isso. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugiam da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Esses homens tiveram mais sensibilidade, mais consciência da situação do que Jonas, que era um profeta de Deus. Um pagão disse como Jonas deveria agir. E muitas vezes os ímpios, diante de maus crentes relapsos, acabam falando, dizendo, orientando como os crentes devem viver. E estão certos nas acusações que fazem. O que você tem na cabeça ao fazer um negócio desse? Você é crente, você não deveria agir assim. E eles acabam tendo uma conduta melhor que a conduta dos crentes. E o outro episódio em que algo semelhante acontece, mostrando como não a justiça dos ímpios, mas o buraco dos crentes, relapsos, é a igreja de Corinto de novo. 1 Coríntios 5, nós lemos o seguinte. 1 Coríntios 5, 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, imoralidade tamanha, é tanta imoralidade, é uma imoralidade tão baixa, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. O incrédulo olhava para aquilo e falava, não, tudo tem limite. Não dá. O que esse camarada está fazendo é demais. Um incrédulo, que é o gentil é o incrédulo aqui. Alguém que não faz parte do povo de Deus. Esse indivíduo olha para a conduta da igreja e fala, não, aí vocês ultrapassaram todos os limites. Isso não mostra a justiça do ímpio. Isso mostra o buraco do crente. E infelizmente isso acontece muitas vezes. E o objetivo dessa história aqui é isso. É mostrar como Judá se afundou num buraco.
até mesmo ao ponto de Israel ter uma conduta melhor do que Judá. Queridos, é muito triste quando isso acontece. Eu me lembro, algum tempo atrás, uma moça, ela trabalhava num contexto cristão, era uma empresa, a rigor, uma empresa cristã. Deveria ser cristã, se dizia cristã. Os funcionários se diziam crentes, a filosofia de trabalho do lugar era crente, só que a pessoa via condutas ali, essa moça crente, via condutas ali terríveis, dentro de uma empresa que se dizia cristã. Até suspeitas de suborno, isso dentro de uma empresa que se dizia cristã. Bom, o tempo passou, essa moça trocou de trabalho e foi para um outro emprego secular, uma empresa grande, secular, sem nenhum compromisso confessional. E a surpresa dessa moça, ela conta, foi que na empresa secular havia mais justiça, um comportamento mais ético, um ambiente mais saudável do que na empresa que se dizia cristã. Como pode acontecer uma coisa dessa? Como? Isso é uma vergonha para o povo de Deus. Uma vergonha para os crentes. Uma vergonha. Se eu digo que minha empresa é cristã, se eu digo que eu sou cristão, eu não posso permitir me afundar num buraco de pecado, de obstinação, de conduta reprovável, a ponto de um incrédulo, ou a ponto de uma empresa incrédula, ter um comportamento mais adequado, mais coerente, mais correto que o meu. Isso não pode acontecer. Isso é uma vergonha, mas infelizmente isso acontece. Talvez os irmãos conheçam outras histórias assim. Bom, voltando para o nosso texto, como eu disse, em contraste à obediência de Israel, que de fato nos surpreende demais, Acaz, rei de Judá, não dá ouvidos às palavras do profeta. Qual foi o profeta que falou para Acaz mesmo? Vocês não se lembram do profeta? Nós estudamos um tal de Sinal Emanuel. Qual que é o nome desse profeta famoso? Lembram? A virgem conceberá e dará à luz um filho. Quem foi que falou isso? Isaías. Nós estudamos o relato de Isaías. Acaz não deu ouvidos às exortações de Isaías. A exortação de Isaías era: Acaz, não precisa ter medo. Deus vai estar do nosso lado. Fique tranquilo. Um sinal será dado, apesar de você não ter pedido um sinal, você ter rejeitado um sinal. Mas Acaz não confia em Deus, não acata as palavras de Isaías e recorre ao apoio da Assíria. Então aqui o reino do sul estava apanhando do reino do norte e dos arameus. Então eles recorrem à Assíria, certo? A potência da época que colocava medo em todo mundo. Em termos de comparação, é como se, adiante da ameaça de países vizinhos, nós recorrêssemos à China, por exemplo, uma outra grande potência, para nos ajudar. Enquanto que os profetas falassem: não recorra a nenhuma outra grande potência, fique tranquilo, vocês serão protegidos. Acaz não deu ouvidos a isso. Ele recorreu a essa grande potência da época para protegê-lo. Naquele tempo, versículo 16, segundo Crônicas 28:16. Naquele tempo mandou o rei Acaz pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá e levaram presos em cativeiro. Então Judá apanhou de Israel, Judá apanhou da Síria e Judá apanhou dos edomitas. Judá apanhou mais do que João Bobo. Lembra daquele boneco João Bobo? Judá apanhou mais do que João Bobo aqui. Também os filisteus deram contra as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tímina e suas aldeias, e Guinzo e suas aldeias, e habitavam ali. Apanharam dos filisteus também, ou seja, Judá apanhou de todos os lados. Do norte, do sul, do leste, tudo. Judá apanhou de todos os lados. Todos os lados batiam em Judá por causa do pecado de Acaz e do povo. 19. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo, porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porém isso não o ajudou. Ele esperava que, recorrendo à Síria, ele fosse ficar seguro, mas não foi o que aconteceu. O texto paralelo
que é o início do nosso estudo, lá em 2 Reis 16, nós lemos assim no versículo 7. Acas enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou a casa a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e o mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então, apesar da Assíria não ter sido uma grande ajuda na prática, nos finalmente, para ajudar, pelo menos em relação à Síria, aos arameus, houve alguma medida ali que os assírios tomaram. Mas agora vejam, queridos, o pecado de Acas aqui, que é mencionado, ele pode ser visto sob dois aspectos. Agora nós saímos de Israel, voltamos para Judá, para Acas, que é o nosso objeto principal de estudo. Em primeiro lugar, a gente percebe que Acas, esse rei mau aqui, ele confiou no poder humano e não em Deus. Ele confiou na Assíria, no braço da Assíria, e não em Deus. A incredulidade de Acas, como nós já vimos, se expressou no desprezo às palavras de Isaías. Era Deus falando por meio de Isaías. Mas Acas não quis saber. Desprezou aqui. Isso ilustra a tendência do ser humano de confiar naquilo que é material, naquilo que é visível, naquilo que é humano, ao invés de se guiar pela revelação de Deus, que no nosso caso é a Escritura. Essa é uma tendência do ser humano. E a Bíblia condena essa postura porque diz que ela é ilusória. Isso daqui é bem ilustrativo. Porque no versículo 20 de 2 Crônicas, o texto fala que Tiglat-Pileser chegou para ajudar, mas porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Ele pediu ajuda, Acas pediu ajuda. Pensou que aquilo iria ajudá-lo, mas na verdade o tiro saiu pela culatra. Aquilo não ajudou. Aquilo o prejudicou. O pôs em angústia, em aperto, em aflição. Por isso que confiar naquilo que é material, humano, depositar sua fé, sua paz, sua segurança nessas coisas, isso é ilusório. Isso passa, isso é passageiro. E não só é ilusório, mas também é infrutífero. Veja só Jeremias 17, um texto famoso que trata disso. Jeremias 17. Veja só como Jeremias descreve isso. Jeremias 17. A pessoa que não busca Deus, mas busca o gerente do banco. E não é errado buscar o gerente do banco, mas você deve fazer isso confiando no cuidado de Deus, orando ao Senhor. É a pessoa que não busca a Deus, mas fica preocupada, ansiosa, procurando por vagas no LinkedIn, publicando coisas no LinkedIn, para ver se aparece alguma coisa ali. Essa pessoa, ela confia em outras coisas e não em Deus. E veja só como Jeremias condena essa postura. Jeremias 17:5. Ou a pessoa que confia em políticos e não na soberania, no cuidado de Deus. Enfim, os exemplos poderiam ser muitos. Jeremias 17:5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quando a gente pensa em deserto, a gente pensa naquele deserto de areia. Mas o deserto mencionado aqui são aqueles desertos que tem pedras e tudo mais. E vez ou outra você vê um arbusto por ali. Mas é solitário, seco, sozinho, feio. Esse é o homem que confia no homem, que apoia sua confiança, sua fé nessas coisas. Olha o contraste, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Esse é o homem que confia em Deus. É o homem que trabalha, é o homem que pode buscar sim o gerente do banco, é o homem que vota lá nas eleições, põe lá 13 confirma não, põe lá o número lá e confirma, é o homem que faz essas coisas, ele faz tudo isso. Mas ele faz isso sabendo que não é aquilo que vai dar paz ao coração dele. Não é aquilo que vai sustentá-lo. Não é aquilo que vai protegê-lo de fato. É o Senhor que faz tudo isso. Ele faz tudo isso, mas um passo anterior, ele buscar o Senhor em oração.
ele buscar a direção de Deus para essas coisas. É ele saber que a oração que ele faz é mais poderosa do que qualquer promessa de político, do que qualquer promessa que outra pessoa faz. Essa pessoa, o texto fala que ela é bendita, ela é abençoada, porque é como uma árvore saudável que cresce e mesmo quando vem as dificuldades ela se mantém firme. Agora, a pessoa que confia no homem, a pessoa que põe a sua esperança, a sua fé, deposita ali, fala, não, o que essa pessoa, tudo que é meu está vinculado a essa pessoa. O que ele falar eu faço. Para onde ele mandar eu vou. Eu confio cegamente nele. Ele é o meu apoio, ele é o meu refúgio, ele é a minha segurança. Essa pessoa está fadada a ser como um arbusto seco no deserto. E foi o que Acaz fez aqui. Você, como crente, deposita a sua fé em você mesmo, em alguma outra pessoa, ou você deposita a sua fé em Deus? Só confiança diária em Deus. Fé no sentido de confiança diária, no seu dia a dia, do cuidado que Deus tem com você. Aqui era uma ameaça, a casa estava ameaçado. E nós somos ameaçados também. Em quem você deposita a sua confiança? E se você não é crente ainda, você também deposita a sua confiança em algo ou alguém, inclusive a sua confiança quanto à eternidade. Você deposita a sua fé em algo ou alguém. Pode ser em você mesmo, com alguém muito bonzinho. Pode ser em algum guru, algum coach aí da internet e tal, algum livro mágico que você leu. Pode ser alguma instituição, como acontece com as seitas. Não, a minha fé está firmada na CCB. Isso, maldito o homem que confia numa instituição humana. Maldito o homem que confia que é a CCB ou qualquer outra seita que vai levá-lo para o céu. Isso acontece. Impossível isso. O resultado já está aqui nas páginas de Jeremias. Se esse é o seu caso, você precisa abandonar essas coisas e ter a sua fé em Deus, no Evangelho, em Jesus Cristo. Não confiar em nenhum outro homem a não ser no Deus homem, em Jesus. Ele sim é o único que pode salvar. Ele sim é digno da nossa confiança. O Evangelho é a mensagem de Deus, a verdade que pode nos salvar. Mas tem um segundo pecado aqui, o segundo aspecto do pecado de Acaz, que mostra que ele usou as coisas de Deus como moeda de troca. O final do texto fala que ele tomou os despojos da casa do Senhor e deu, junto com outras coisas, para Tiglat-Pileser. Acaz não foi o primeiro rei a fazer isso, a pegar as coisas do tesouro do templo, os utensílios do templo, e a rei. Ele não foi o primeiro, outros reis já fizeram isso na história de Israel e de Judá. Asa fez isso, Joás fez isso, Ezequias, filho de Acaz, vai fazer isso. Mas isso ilustra a tendência do ser humano de tirar aquilo que é devido a Deus para agradar a outros ou tentar comprar o sucesso com as coisas consagradas, com as coisas devidas a Deus. Nós corremos o risco de negociar com muita facilidade, assim como Acaz e outros reis fizeram, nós corremos o risco de negociar com muita facilidade as coisas reservadas ao Senhor para obter algum tipo de favor ou benefício. Isso é um perigo. Nós podemos negociar o Evangelho para não ser perseguido, para não ser constrangido, para não ser de algum modo incomodado. Então muitas vezes nós corremos o risco de abrandar a nossa mensagem, negociar a nossa mensagem e entregar aquilo que é santo aos pagãos, para que eles definam, para que eles usem, façam uso daquilo. Isso pode acontecer. Se os irmãos olharem em Gálatas 1, muito rapidinho, já estamos caminhando para o final, essa é a última aplicação que eu quero fazer. Se os irmãos olharem em Gálatas 1, os irmãos verão o apóstolo Paulo dizendo que ele não procurava a aprovação dos homens. Ele não negociava o evangelho por aprovação dos homens. Ele não pegava o santo evangelho e entregava aos homens para que eles modelassem do modo como eles queriam. Não. Para que o apóstolo Paulo encontrasse aprovação. Não. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E algumas pessoas faziam isso. Se os irmãos olharem em Gálatas 6... os irmãos verão o apóstolo Paulo falando no versículo 12.
todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles negociavam o evangelho para não serem perseguidos. Eles entregavam algo santo aos pagãos para não serem perseguidos, para que eles tivessem segurança. Em João 12 nós vemos alguns homens fazendo isso também. Os irmãos podem depois ver João 12, 42 e 43. Queridos, nós não podemos negociar o evangelho. O evangelho é santo. O que Acas fez foi pegar algo santo e entregar a um pagão para buscar segurança. E na busca por nossa segurança social, às vezes até integridade física, nós não podemos negociar o evangelho. Nós não podemos entregar isso que é santo a outros, ao pagão. E é possível também nós negociarmos as nossas prioridades. As prioridades da nossa vida para nós alcançarmos segurança, ou, nesse contexto, talvez a melhor palavra seja estabilidade. As pessoas buscam por estabilidade na vida. E muitas vezes, na busca por essa segurança ou estabilidade, as pessoas dão integralmente do tempo, da saúde, da mente, para o trabalho, para os estudos. Só que, queridos, nós como crentes, tudo é de Deus. Toda a nossa vida é de Deus. Tudo. Cada respiração nossa é de Deus. Cada olhar meu é de Deus. Cada coisa que eu escuto é de Deus. Cada pensamento que eu nutro tem que ser consagrado a Deus. Tanto que Deuteronômio e o Senhor Jesus fala que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, ou de toda a nossa força, como diz o texto de Deuteronômio. É algo integral. Tudo isso é apresentado a Deus. O apóstolo Paulo fala para nós entregarmos todo o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, todas as nossas ações, todo o nosso ser é colocado no altar de Deus. Não mais para uma oferta queimada, mas para uma oferta viva. Tudo que nós fazemos é de Deus. E eu não posso pegar isso que é santo, consagrado a Deus, e entregar aos pagãos na busca por estabilidade, segurança, seja o que for. Eu não posso fazer isso. Eu não posso pegar o meu tempo que é santo e dedicar integralmente a um vício no trabalho, porque o trabalho vai me dar segurança. Eu não posso fazer isso. Eu não posso pegar a minha mente que é santa e entregar a outras coisas buscando paz, tranquilidade. Eu não posso. Isso é do Senhor. É pegar algo santo e entregar aos pagãos. Eu não posso. Eu estou imitando a casa ao fazer isso. Essas coisas todas têm que ser consagradas ao Senhor. Todo o nosso ser tem que ser consagrado ao Senhor e não pode ser dado a outro ou usado como moeda de troca. O meu tempo não é uma moeda de troca. O meu tempo é de Deus. A minha mente, os meus pensamentos não são uma moeda de troca. Isso é de Deus. A minha vida não é uma moeda de troca. É de Deus. 100% de Deus. E eu não vou entregar isso a outros, homens, instituições, seja o que for, na busca por segurança, por estabilidade e tudo mais. Nós não podemos negociar essas coisas. E infelizmente Acas e outros reis fizeram isso. Com isso, irmãos, nós encerramos o nosso segundo ponto. Volta ali, por favor, Gotinha, para o nosso esboço. Que fala da profanação do templo. Ele pegou essas coisas sagradas e, em busca de segurança, ele deu isso para o rei da Síria, mas o tiro saiu pela culatra. Isso não atingiu os objetivos que ele esperava. Na verdade, isso teve um efeito negativo, até pela ira de Deus que veio sobre ele, sobre a nação por causa disso. A idolatria leva o homem a cometer atos impensáveis. Nós já vimos duas expressões dessa idolatria. O envolvimento em abominações e agora a profanação do templo. E numa próxima ocasião, nós falamos sobre o terceiro ponto, falando da corrupção do culto. Vamos orar e assim nós encerramos nosso tempo aqui. Santo Deus, obrigado pela Escritura e por aquilo que aprendemos nela. Obrigado porque a partir desse relato nós podemos fazer tantas conexões com áreas da nossa vida, áreas práticas da nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a vivermos de um modo que agrade ao Senhor, não como Acas, não como Judá. Essas histórias, que são histórias pesadas, tristes, são histórias que nos incomodam, servem de alerta para nós. Ajuda-nos a viver de um modo que agrade ao Senhor. Ajuda-nos a viver em integridade ou integralmente ao Senhor. Que nós não negociemos nada que é do Senhor
com os outros, na busca de segurança, estabilidade, seja o que for. Que nós não cometamos os pecados de Acás e de Judá ao confiar nos outros e não no Senhor. Que nós não excedamos na nossa tratativa, as admoestações, as exortações, a nossa ira, no nosso furor, que nós não hajamos pecaminosamente como aconteceu com Israel, mas que nós prontamente ouçamos a sua palavra, nos arrependamos, venhamos a mudar e venhamos a corrigir a nossa vida. Ajuda-nos, Pai, por favor. Se há alguém aqui que ainda não conhece o Evangelho do Senhor Jesus, que é o único que nos permite viver desse modo, obediente ao Senhor, nós clamamos que o Senhor atue no coração dessa pessoa, para que hoje ela aceite o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Então viva de um modo diferente. É o que nós pedimos, agradecidos pela sua orientação. Em nome de Jesus. Amém.